Olá, meu nome é Marco Antônio, eu sou coordenador do Centesp e hoje nós estamos iniciando mais uma atividade do Maio Amarelo. A entrevista com a psicóloga clínica e psicóloga do tráfego, Selma Tavares. Seja bem-vinda. Olá, Marco, tudo bem? É um prazer poder falar de duas áreas que eu gosto muito, que é a área de trânsito, e a área da psicologia, e principalmente no Maio Amarelo, que é um movimento tão importante da segurança no trânsito e, na minha opinião, precisaria até ser mais divulgado pela imprensa, enfim, nas redes sociais, dada a importância do tema trânsito para a sociedade. Então, muito obrigada aí pela sua iniciativa. Nós é que agradecemos a sua presença. Então vamos lá. Com a sua experiência de psicóloga clínica e psicóloga do tráfego, de que maneira as questões emocionais do dia a dia, como estresse, ansiedade, se manifestam no comportamento do motorista, aumentando os riscos de sinistros? Marco, quando a gente pensa nesse contexto, né, e falar das questões emocionais e de como elas nos afetam, eu penso que no contexto do trânsito a gente precisa considerar aquilo que as pessoas acabam transferindo para o ato de dirigir. Então, muitas vezes a pessoa ali, o condutor, ele está enfrentando algum problema emocional, questões relacionadas à vida financeira, questões relacionadas a um relacionamento afetivo, enfim, aqueles problemas que a gente tem, todo mundo tem, mas que às vezes, por uma condição de uma falta de regulação emocional, uma dificuldade de lidar com todas essas questões, o indivíduo transfere isso para o ato de dirigir. Isso aparece como? Né? Vai aparecer num formato de agressividade, né, em ações de agressividade, de falta de paciência, desatenção, irritabilidade. Então, a gente precisa olhar para aquilo que não é só inerente ao trânsito, só inerente ao ato de dirigir, mas tudo aquilo que em nós nos afeta de alguma maneira emocionalmente e que no final vai acabar desencadeando problemas ali no ato de conduzir um veículo. Certo. O Maio Amarelo, ele foca na conscientização. Quais fatores psicológicos você percebe que são mais frequentes e são ignorados ou subestimados pelos condutores? É interessante, né? A gente pode pensar em, acho que, dois fatores principais. Primeiro, uma ilusão de controle, né? Uma ilusão de onipotência, de que o indivíduo, ali dentro daquela estrutura, ele está de alguma forma protegido, então ele pode fazer o que ele quiser, e é isso a gente está falando do automóvel, mas também pensando na motocicleta, aquela falsa ideia de liberdade que é sempre vendida, né? Então, quando a gente fala de motocicleta, tem sempre essa relação com a liberdade. E também um outro fator, no meu entendimento, é a fadiga mental, né? O quanto o indivíduo está em alguma medida esgotado mentalmente. E isso impacta no sentido de afetar a percepção dessa pessoa, né? Afeta o reflexo, afeta a percepção do ambiente, afeta as decisões, né? Que são tão importantes. A tomada de decisão é muito importante no ato de dirigir. Então, em resumo, eu penso que é a fadiga emocional, uma falsa ilusão, né? Uma ilusão de que o indivíduo está ali no total controle da máquina. Um dos maiores problemas no trânsito hoje é exatamente o celular. Então, aquela questão de a pessoa ter que estar conectada 24 horas por dia, responder tudo muito rápido,
Tá? Em que isso interfere diretamente no trânsito e o aumento na probabilidade de sinistros? Olha, celular é sempre um tema muito delicado, né? Se a gente pensar no uso do celular, por exemplo, hoje com os aplicativos ali de GPS, então coloca-se ali no painel, né, para poder utilizar como GPS, e aí até um uso ok, tranquilo do celular. O grande problema quando a gente fala do celular é quando ele entra numa condição em que ele desvia a atenção do condutor, né? Então, quando o condutor vai usar o celular ou para conversar ou para responder mensagens, e normalmente o que acontece, né, o que tem crescido muito é isso, né, o uso dos aplicativos de mensagem, isso causa uma distração muito grande, né? E o trânsito, o ato de conduzir um veículo exige de nós muita atenção. Acho que é o fator preponderante no ato de dirigir é a questão da atenção. E o celular causa um desvio muito grande, né? Então, o que, que a gente pode pensar em termos de realidade ali do dia a dia, né? Se a pessoa está dirigindo, chega uma mensagem, ela vai olhar essa mensagem, qualquer ocorrência à volta dela deixará de ser percebida, porque ela está, ainda que ela tenha falsa ideia, né, de que ela vai conseguir olhar o que está acontecendo no meio e olhar a mensagem, a gente sabe que não vai conseguir. Então, por exemplo, ela vai olhar a mensagem um segundo que ela desvia esse olhar e alguém entra na via, por exemplo, para atravessar, esse condutor já vai perder essa informação e vai, muito provavelmente, causar um sinistro, né? Então, eu penso que o celular também está muito relacionado a essa urgência que as pessoas têm de tudo, né? Então, será que aquela mensagem que chega é tão urgente assim que precisa ser respondida exatamente naquele momento, ou ela pode aguardar um momento em que o condutor tenha condições com maior segurança de responder? É uma cultura da multitarefa, a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, e não é bem assim que funciona. Então, a tecnologia, ela não é totalmente vilã, né? O celular tem ali uma funcionalidade interessante quando a gente pensa nele ali com o GPS, mas essa parte, né, de conversar, de responder mensagem, tudo aquilo que desvia a atenção do condutor torna o ato de conduzir muito perigoso. Queria falar com você agora um pouquinho sobre formação de condutores, visto que você também é instrutora, né? Então, as abordagens psicológicas, você considera mais eficazes para desenvolver não apenas a habilidade técnica, mas também a habilidade motora do condutor. E é sabido Sim. hoje que muitas autoescolas não negligenciam, mas não ensinam o motorista, o candidato, a dirigir, e sim a passar no exame. Tá? Como que você vê isso? Toda essa questão. E também, se você puder abordar um pouquinho, a questão da formação do instrutor. Porque o instrutor, ele tem que ter uma boa formação, porque é ele que vai formar os futuros condutores. Sim, sim. Marco, esse é outro tema que eu diria um tanto espinhoso, né? Porque quando você fala dessa questão, e que a gente sabe que na prática acontece, né, do candidato ficar focado ali no exame prático, então, né, o que que ele fica muito mais preocupado com o exame prático do que efetivamente com o aprendizado. E a gente entende assim, à medida que o condutor aprende corretamente tudo que está ali inerente ao ato de dirigir, fatalmente ele terá um sucesso, né, na avaliação prática ali.
Mas nem sempre a realidade acontece dessa forma. Então, eu penso que um fator muito importante é que assim, o condutor, além dessa parte prática, né, dele aprender a dirigir, dele aprender o manejo ali do automóvel, ou seja, da motocicleta também, que ele seja ensinado a perceber os riscos, né? Que ele seja ensinado a respeito de toda uma condição comportamental no trânsito. Então, o reconhecimento dos riscos e das possíveis consequências, a construção de uma condição empática no trânsito, né? Que isso a gente tem visto se perdendo. Então, a gente, na prática, às vezes acontece, né? A gente olha assim, uma pessoa dá seta para entrar, né, na frente do outro veículo, e aí o outro veículo acelera para não deixar entrar, mas não para pensar assim: olha, se essa pessoa está precisando fazer essa mudança de faixa, por exemplo, tem um motivo. Né? Ele pode ter se dado conta que aquele trajeto que ele está fazendo não é o correto, ele precisa mudar de pista para seguir para o trajeto certo, ele pode ser um profissional que está atrasado para algum compromisso sério, enfim, as mais diversas condições. Mas o aluno, né, o candidato ali à primeira habilitação, ele precisa ter desenvolvido não só o aspecto técnico, né, assim, como manejar e conduzir um veículo, mas também as questões comportamentais, né, o gerenciamento da impulsividade, do emocional, e cabe ao instrutor promover isso, né? Tanto que na formação do instrutor, ele tem ali a disciplina de psicologia e segurança no trânsito, né? Então, é algo que eu penso estar um pouco negligenciado na formação do condutor, né? E é importante que isso também seja manejado e seja trazido e seja orientado na formação do instrutor também, né? A formação do instrutor, ela muitas vezes acaba levando muito mais em consideração o aspecto também técnico, né? Então, de que o instrutor conheça muito sobre legislação, conheça muito sobre direção defensiva, mas esquece dessa outra parte que é a didática, que é a psicologia, e que vão formar esse profissional para que ele possa formar esses condutores de uma maneira mais, eu diria, mais humana, mais consciente do que é de fato estar ali no ambiente de trânsito. Então, é preciso investir na percepção, na empatia, na regulação emocional, que esse condutor consiga entender e buscar o aprendizado sobre isso. Legal. Tem uma pergunta que veio agora para a gente na questão da agressividade. Então, do ponto de vista psicológico, quais são as principais causas do motorista, do condutor, ser agressivo no trânsito? Então, você pega aí muitas vezes um motociclista andando no entrecarros, só porque o motorista do carro deslocou um pouquinho o carro para a direita ou para a esquerda, ele já achou, já quer brigar. Então, motorista condutor de ônibus, muitas horas no trabalho, contínuo, muitas vezes começa a querer arrumar confusão. Então, da onde que vem isso numa questão psicológica? Marco, quando a gente fala dessa condição, né, eu costumo brincar dizendo que as pessoas estão ali velozes e furiosos, né? A gente entende, claro, não tem assim um fator específico, eu penso num conjunto de fatores. Então, como eu falei lá no começo da nossa conversa aqui, muitas vezes o indivíduo ele está enfrentando problemas emocionais, problemas familiares, problemas financeiros,
E além disso, a gente tem aí fatores como estresse, né, condições da própria personalidade. Então, tudo isso afeta o indivíduo, porque querendo ou não, o contexto do trânsito, ele é também um contexto de socialização. Embora estejamos ali envoltos, né, pela máquina, é um contexto de socialização também, né? E aí demanda paciência, demanda a capacidade de tolerar a frustração, né? Então, quando a gente pensa, né, nessa questão da agressividade no trânsito, é muito a ideia de que o indivíduo transfere mesmo pro ato de dirigir essas frustrações que ele vive, né? Por isso que é tão importante que as pessoas que estão ali nesse ambiente tenham autoconsciência, saibam manejar a própria raiva, a própria agressividade, tenham um cuidado com isso. Claro, você vai falar assim, Salma, mas isso tudo é difícil, demanda aí muitas vezes até um acompanhamento psicológico. Sim, a gente sabe que não é tão simples assim, mas é o que precisa ser feito, né? Em nome da segurança no trânsito. Em nome também da diminuição de mortes e principalmente e também de feridos, Sim, sim, que é que uma tem sido muito quantidade grande, né? extrema. Sim. Então vamos falar um pouquinho agora de tecnologia. Tá? Os veículos estão saindo cada vez mais tecnológicos. Né? Sim. Então, assistências ao condutor, isso não pode levar ao condutor ele ficar, entre aspas, preguiçoso. Ah, eu não vou fazer a coisa certa porque se eu errar o carro conserta. Ah, não, mas tem um sensor lá que. Então, isso não pode levar o condutor a acreditar mais na máquina do que em si mesmo. Ou seja, se eu errar, o carro lá vai lá e conserta. Sim, sim, pode acontecer, né? A gente entende que quem não gosta de uma facilidade, né? Eu penso no sentido, talvez não dele ficar preguiçoso, mas dele ficar, talvez, menos atento, né, ao que ele precisa, Pelo menos excesso de atento confiança. pelo excesso de confiança, exatamente, né. Então, o indivíduo, o motorista ali, o condutor, ele acaba indo para uma condição em que ele fica mais relaxado, mais despreocupado. E é o que eu volto a falar, né, a tecnologia não é de todo vilã. Então, quando a gente fala, né, desses sistemas avançados de assistência ao condutor, então a gente está falando do sistema ali de câmeras do automóvel, né? Câmera de ré, sensores de ré, sensores ali frontais para distância, sensores que medem a distância de frenagem. Todos esses recursos, eles são muito úteis, eu não acho que eles são ruins. Pensando em segurança, né? Então, você ter ali um sistema que te alerta, a gente vê principalmente em caminhões, né? Existem ali sistemas que detectam se o condutor está sonolento, emite uma série de sinais. Então, eu acho isso muito legal, eu acho tudo isso muito válido. A grande questão é o quanto nós, como seres humanos, a gente acaba ficando um pouco negligente, menos atento, porque confia demais na tecnologia. E esses sistemas eles podem falhar, né? A gente está falando de algo ali que pode quebrar, que pode, enfim, sofrer ali alguma condição que impacte no seu funcionamento, e se o condutor não estiver atento, vai ter aí muito provavelmente pode se envolver num sinistro, pode acontecer alguma coisa, né? Então, acho que a grande questão é essa, do quanto a gente acaba confiando demais e negligenciando no momento em que a gente deveria estar atento.
Acho que deu uma travadinha aí, Marco. Deu um Tá problema de vendo? conexão. Se quiser retomar, É o que a gente acabou de falar, né? A tecnologia falha às vezes, né? Por mais que a gente tenha tudo preparado, por mais que a gente esteja ali com tudo, a tecnologia falha, né? Então, assim, se a gente estivesse falando agora, né, de algo ali no automóvel, né, de um sensor ali, já não iria funcionar, ia estar travado, né? Então é isso, né? Mostra para nós isso que a gente está falando. A tecnologia falha. sem dúvida. E não dá para confiar totalmente nela. Não, infelizmente. Vamos falar um pouquinho da questão do álcool. Né? É Uhum, sabido que o álcool e drogas afetam a capacidade de dirigir. Isso todo mundo já sabe. sim. Tá? Então, o que a psicologia tenta explicar o que leva uma pessoa, sabendo que ela pode causar mortes, que ela pode morrer, que ela pode gerar vários sinistros, dirigir alcoolizado? Puxa, Marco, quando a gente fala dessa questão, né, do uso de substâncias, seja o álcool ou outras substâncias, a gente está falando de um tema também muito sensível, que é o fato de que esses indivíduos, às vezes, né, eu estou generalizando, né, não, mas são pessoas que podem estar envolvidas numa condição de adoecimento, né. O vício é uma condição de adoecimento. Então, muitas vezes a pessoa que faz uso dessas substâncias, ela está ali sob a influência de uma compulsão. E a compulsão, ela supera a nossa capacidade de raciocínio lógico. Sabe aquela história que a gente às vezes brinca, né, no senso comum, foi mais forte do que eu? Às vezes a gente está falando disso, né, do indivíduo que está envolvido numa condição de adoecimento e que no momento em que, embora ele saiba de todos os riscos, embora ele saiba de todas as implicações, ele não consegue vencer essa condição, né. Eh, Claro, tem esse fator, mas também tem aquele fator que não estamos falando de uma compulsão, mas estamos falando aí de comportamentos que são, influenciados pela impulsividade, né, isso principalmente num público mais jovem, né. A gente está falando também de pressão social, então, para o público jovem acontece muito, né, que a gente fala da relação de pertencimento, que aí, todos os amigos estão bebendo, só você não vai beber? Né, e esse que acaba cedendo a essa pressão social e vai dirigir, vai muitas vezes provocar ali uma condição, um sinistro. A gente fala também de uma condição comportamental que é da negação, que a pessoa fala: "Não, mas comigo não vai acontecer. Não, eu bebo, mas eu sou resistente, comigo não acontece", né. Então são fatores comportamentais, mas também às vezes são fatores, que envolvem uma patologia e que vai trazer como consequência, né, essa questão do uso de substâncias e a consequência que, na maioria das vezes, é um sinistro, né, e na maioria das vezes com muita gravidade, inclusive vindo aí pessoas a óbito por conta dessa condição. Então, é algo que a gente fala reiteradamente nos meios de comunicação, enfim, das mais diversas formas, mas ainda é algo que nós não conseguimos, fazer com que não exista, né. É um tema que eu acho que a gente ainda vai falar muitas vezes sobre Sim. isso. Infelizmente, hoje não está focada numa classe social. Todas. Não, todos. Desde E o também mais pobre e até tam o mais rico, todos eles.
Exato. E também, Marco, não só a questão da classe social, mas também da faixa etária, né? Então, assim, as pessoas falam, é só o jovem. Não, não é só o jovem. Já está começando a pegar os mais velhos também, Sim, infelizmente. infelizmente. Mas vamos falar um pouquinho da avaliação psicológica. A avaliação psicológica, quando a pessoa vai tirar a habilitação, ela é obrigatória, tá? E também quando a pessoa exerce atividade remunerada, ela tem que fazer a avaliação a Sim, cada renovação da habilitação, tá? sim. Como que você acha que essa avaliação poderia ajudar na diminuição desses sinistros, tá? E na primeira habilitação, e não só na primeira habilitação, mas influenciar diretamente na, na identificação desses fatores que vão poder gerar acidentes já com os condutores ou os futuros condutores, no caso da primeira habilitação. Sim. Marco, avaliação psicológica, acho que o primeiro ponto é que isso deveria ser revisto, né, pelos conselhos de psicologia, principalmente pelo Conselho Federal de Psicologia, para que houvesse algumas mudanças, né? Quando a gente fala da avaliação psicológica, ela precisa ser considerada com muita seriedade, né? Porque, veja, ah, a gente está falando de algo que vai identificar ali do indivíduo alguns fatores que são fundamentais pensando no processo de dirigir. Então, a avaliação psicológica ela vai olhar traços de personalidade, a condição do raciocínio lógico, condição da atenção, mas veja, isso é feito, penso eu, né, de uma maneira que não tem um acompanhamento efetivo, porque veja, o Marco que está aqui comigo hoje, a Selma que está aqui com você hoje, a gente não sabe daqui 5 anos, aliás, daqui, sei lá, 1 ano, por exemplo, quais serão as nossas condições? Será que a gente vai apresentar, de fato, as mesmas características que a gente apresentou ali no momento em que nós passamos por esse processo? Então, quando a gente pensa na avaliação psicológica, talvez considerar que ela pudesse ser mais, ter uma periodicidade maior, né? Além disso, também considerar, claro, existem novos instrumentos, né, em relação aos que eram usados no passado. Então, hoje a gente tem, além do teste lá de atenção consciente, o AC, que normalmente é usado, o R1, o palográfico, a gente tem outros instrumentos, outras baterias de testes que podem ser usadas. Normalmente, ali, o psicólogo pode adquirir esses outros instrumentos e que são um pouco mais robustos para avaliar isso de uma melhor forma. Então, eu penso que é importante, a avaliação psicológica poderia ser mais robusta e com uma periodicidade maior, para que a gente pudesse identificar de fato a continuidade da condução, né, a continuidade das condições desse condutor. Ah, perfeito. E para a gente encerrar, que o nosso tempo já está acabando, eu queria que você me passasse uma mensagem, deixasse uma mensagem para as pessoas sobre o Maio Amarelo, sobre essa questão de comportamento e, e o que você acha dessas campanhas que são feitas, Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito. Marco, eu penso que essas campanhas elas são fundamentais, né? Ainda que muitas vezes quem é da área do trânsito sabe disso, às vezes a gente se sente enxugando gelo, né? Mas de qualquer forma, eu penso que precisa existir essas campanhas, ainda que elas
sejam muitas vezes não alcancem todos os públicos, não tenham ali a divulgação merecida, é preciso que elas existam, né? E acho que é ali de pouquinho em pouquinho, tentando de forma constante que a gente alcança algum resultado nesse sentido. Então, eu penso que a campanha do Maio Amarelo ela é fundamental e ela traz aí um olhar muito sério para a segurança no trânsito. Eu me lembro que nós tivemos ali a década do trânsito, né? E que uma pena que esse movimento terminou e que deveria continuar, deveria haver novamente, né? Foi um movimento da acho que, se eu não me engano, foi da ONU. E então são movimentos que visam conscientizar. E a conscientização é isso, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho em que ele precisa ser constante. E uma mensagem que eu deixo para as pessoas que nos assistem é que cuide da saúde mental. A saúde mental não pode ser negligenciada. A saúde mental, ela tem um impacto e uma interferência em todos os âmbitos da nossa vida. Então, aquele condutor que consegue cuidar da sua saúde mental, consegue ter um equilíbrio emocional, né, dentro daquilo que é possível, uma regulação emocional, que consegue lidar com as frustrações, ele, sem dúvida alguma, vai ser um condutor que vai, além de ser mais consciente, além de ser mais racional, ele vai ser um condutor mais seguro no trânsito. Então, fica aí a minha recomendação, né, minha sugestão, que as pessoas, né, que os condutores cuidem muito e com muito carinho da saúde mental. Perfeito. Muito obrigado. E logo, logo teremos mais. Marco, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo você, né, e a tua equipe por esse trabalho, por se manter aí insistente, persistente sobre a temática do trânsito, sobre a segurança no trânsito. Você que é uma pessoa que está há tantos anos aí nessa área e que tem um vasto conhecimento a respeito, então tem aí a minha admiração também. E que bom que ainda existem pessoas como você lutando por um trânsito melhor e mais seguro. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado a você. E quem quiser comentar, e só escrever para a gente aqui no YouTube mesmo. Muito obrigado e não esqueçam, desacelere. Seu bem maior é a vida. Obrigado, Selma. Obrigada.